lembrar a você que entrou agora em nossa sintonia, não se esqueça, hoje o programa é mesmo bom, agradável. Como diz um amigo meu que não falava bem português, dizia assim, o shot da Páscoa até tinha um na festa e queria ir com tango. E nós não sabíamos entender o que ele tinha para dizer. É que ele disse que tinha uma festa e queria ir connosco. Mas é assim, quando a gente não sabe falar a língua, às vezes esforça-se e, na realidade, erramos um bocadinho. Olha, estamos aqui com Nel Jazz. Nel Jazz, bom dia. E é sempre um prazer muito grande, minha cota e Ana Bandinhos. É sempre um prazer, está sempre bem positivo estar aqui, porque sinto uma energia muito positiva. Ok, aqui a áurea é sempre boa, porque aqui então, o que vale é o coração. Hoje aqui é sua alegria. Olha, tu tens uma voz maravilhosa e depois já vamos falar disso. Gratidão. Também temos aqui o Will Jorge. O Will Jorge, ele que é... Ele vai falar. Quem é o Will Jorge nas redes sociais? Ok, muito bom dia. E Ana Vandone, primeiro dizer que é um grande prazer conhecê-la. Olha, o prazer é todo meu também, conhecer. Já vi que é uma pessoa fantástica. Muito obrigado. E obrigado pelo convite também. Ok, é sempre assim, temos que levantar os nossos putos, malta que faz boas coisas. Okay. Se nós não atingirmos pessoas que resolvem problemas bons, resolver problemas não é resolver o problema dos outros, mas é tentar fazer algo. E aquelas pessoas que se identificam na realidade sentem-se acolhidas. Eu vou ouvir uma música de Nel Jazz e digo, uau, que voz fantástica. Vou parar para ouvir. Isso já me inibe de fazer coisas negativas porque estou a apreciar algo que é talentoso e é bom. Paro, estou aí a discar os vídeos para cima e de repente alguém está a dar um bom conselho e eu paro. O que é que este puto está a falar? Está a dizer, uau, vou parar um bocadinho. Então eu acho que é isto que nós temos que passar para as pessoas. Hoje a futilidade está acima do anormal. Hoje vamos falar de muita coisa. Vamos falar de vocês. Pronto, vou começar com vocês, ainda faltam 2 convidados. Vamos falar sobre algo que se tornou badalado durante esta semana, dos pastores. Vamos tentar, sem ferir sensibilidades, tentar analisar o nosso processo de educação angolana. O que é que a mídia está a fazer? Será que está a fazer algo bom? Será que não? Portanto, vamos tentar colocar um bocadinho para ver se é positivo, se é negativo, se ajuda a sociedade a crescer, se não. Vamos falar um bocadinho disso tudo. Mas, para já, perguntar ao Nel Jazz. Nel Jazz, quando é que descobriu que tinha talento para o que você faz? Bem, na verdade, como bem sabido, eu venho de uma família cristã. Ok. E foi daí que eu comecei a dar os primeiros passos para a música. Eu cantava no coral da igreja, o coral juvenil. Depois fui passar para o coral distrital da igreja. Com os meus 14 anos já a olhar para essa visão musical. Exato. Porque os meus pais, particularmente, a minha mãe cantam no coral central da igreja. Ok. Então foi daí que eu comecei a ganhar os dotes. Dos dois? Sim, dos dois. O meu pai canta baixo, a minha mãe canta ao contralto. Então foi daí que eu comecei Apanhaste de um sim, e do outro? Sim, fui bebendo, porque uma da melhor escola para um artista que seja, todos os artistas que passam para esse lado profissional musical, passam exclusivamente da igreja. A igreja, eu digo sempre que é a melhor educação musical para quem quer crescer na música. Ok. Então foi daí que eu comecei a tomar o primeiro espaço e comecei a olhar numa perspectiva mais profissional. Okay. Que eu tinha que entrar para a faculdade de música, porque fazia música, mas num conceito de empirismo. Mas eu queria entender a essência da música como ciência. Então eu tinha que entrar para a faculdade de música, no ISART, que é o superior de música. Entraste. Foi daí que eu comecei a dar o primeiro espaço mais profissionalmente. Assim já sabes mais ou menos o que é isso, o que é aquilo. Sim, tinha que aprender os dotes das preciso, claves, aprender uma clave. É preciso. E eu, particularmente, tenho ajudado os jovens também na área de canto, sou professor de música também, dou aulas de domicílio de canto. Será que eu tenho voz? Não, sim, nota-se ainda cá compreendi. Sim, nota-se pelo timbre. Sério? Pelo timbre, pelo menos. Eu acho que a música tem essa particularidade, não só para o lado do canto, mas também ao lado do jornalismo. Ok. Então, o canto, na verdade, é uma ciência para todas as facetas. Ok. Música, artes,
Então, desde que, porque a voz é um instrumento de trabalho. Exato, Então, com certeza. Como qualquer jornalista, como músico, tem que ter Exato. cuidado com a voz. Exatamente. Então, para manter esse equilíbrio saudável para executar para as pessoas. Tem que cuidá-la, né? Sim, sim. Isto é importante. É importante, eu sinto-me feliz. A primeira vez que eu te ouvi, eu levantei da cadeira, não sei se se lembra disso. Não acredito. Eu estou a ver aqui um americano enterrado não. Como é que se diz? Plantado. Não, que caiu. Ok, sim. De paraquedas aqui em Angola, porque tu no princípio fazias jazz e tentavas replicar, né? Sim. Com a tua voz o jazz já famosos e era um espetáculo. Tu pões podes dar assim um cheirinho de um cantor que tu gostas muito, assim, só um cheirinho, uma capelazinha. Eu posso, se calhar, fazer do Ray Charles uma minha referência. Acredito que sim. Read the wall, Jack. Epa! We don't come back no more, no more, no more. Ei! Read the wall, Jack. We don't come back no more. What you say? We the wall, Jack. We don't come back no more, no more, no more, no more. Eu vou ter que te mandar repetir, eu preciso é assim, eu tenho que esperar até as gravações, eu preciso desse, dá-me só o telefone, eu preciso disso. É espetacular, eu vou-te dizer. É quem diz que caraças é ofensa, não é? Não. Caraças é cansaço, vem de cansaço. Ok. E nós usamos isso já como ofensa, mas não é? Eu uma vez disse, pá, não digas isso. Não, caraças, é cansaço. Pô, caraças, estou cansado. As pessoas usam essa parte para coisa. A ofensa é mesmo aquela ofensa que nós sabemos. Espera aí, vamos lá. É bom às vezes retificar, falar das coisas, porque as pessoas não entendem. Exatamente, é. Às vezes tu falas e as pessoas falou isso e etc. interpretar, não E pois, interpretar, porque exato. às vezes uma má interpretação São pode levar a erro. influenciar mais pessoas. Exatamente. Read the wall, Jack. We don't come back no more, no more, no more, no more. Read the wall, Jack. We don't come back no more. What you say? Stop, stop. Rádio. Pá, tá lindo, gostei, pá, gostei. Esse é mais ou menos o cheirinho, né? Na verdade, desde muito tempo, a nossa influência sempre foi cantores afro-americanos. Ok. Eu me identifico muito com cantores afro-americanos, né? Que eu comecei a gostar de jazz através não da música, mas assim, através da história que o próprio jazz traz. O jazz tem essa característica fundamental que é de negros que saíram da África para as Américas. Então isso marcou muito. Eu não queria fazer uma coisa comum que todo mundo faz. Então sempre procurar ser diferente dos outros. Então fui primando, muita gente dizia, uau, você é um artista angolano, queria fazer uma kizomba, uma tarraxinha, uma coisa mais. Não, eu disse, não, preciso ser diferente dos outros. Então fui começando primando, ouvi muito jazz. Exato. E até hoje eu... Mas são gostos. Eu acho que hoje o mundo está muito... as pessoas estão muito interagidas umas das outras. Certo. E as artes, isso dizer, isso não é nossa música, isso já está fora do contexto, porque sim. as pessoas hoje fazem tudo. Sim, sim. Já portugueses a cantarem kizomba, kuduro, já americanos a dançarem kizomba. Então, até chineses já dançam kizomba. Então, eu acho que temos é que respeitar. A dança é dança e vamos mesmo dançar. E vamos cantar. E o Will Jorge, para além de ser esta pessoa que eu conheci nas redes sociais, o que é que o Will faz? Modéstia à parte, fora disso. Bom, profissionalmente, Sim. bom, eu sou técnico formado. Ok. Bom, sim, esse é o meu trabalho que eu faço para além das redes. Bom, mas até hoje ainda eu considero a minha atuação nas redes sociais como um hobby apenas. Claro, eu também faço isso. Algumas pessoas dizem que já houve alguém que ligou para mim com algumas ideias, alguns projetos, e eu disse, não, espera um pouquinho, porque eu sinto que eu não estou ainda a fazer aquilo profissionalmente, é apenas um hobby, eu faço porque gosto. Exatamente. Eu acho que esta rede surgiu
para nos tirar aquela vergonha. Há pessoas, portanto, nem todo mundo tem o dom da palavra, Exato. nem todo mundo tem o dom de falar em público. E às vezes este lado oculto, este lado que fica escondido, quando tu estás nas redes sociais, aprendes a lidar com as pessoas. Vais falando só com o teu telefone, mas depois começas a tirar esta vergonha e atiras-te para o mundo. Exatamente. É uma maneira de salvar, desde que sejam boas coisas. Ok. Não é? Sim. Agora vamos tocar no tema. Já falamos um bocadinho sobre o coisa, né? O nosso... aquilo que era a nossa fofocazinha, que a gente queria saber de vocês. Eu gosto de usar, eu gosto de estar num programa, nada de muita Formalidade. Exato. Eu acho que o programa fica melhor quando estamos tipo em casa. Exatamente. Estamos a conversar, estamos a lidar e etc. É o seguinte, eu, na realidade, ouvi a entrevista, não vamos falar aqui de nenhuma rede, nem de nenhum nome, sim, para não dar publicidade, as pessoas só de ouvir já sabem quem são. Exatamente. E para vocês, analisando, vocês acham que pessoas como aqueles senhores que estavam naquele programa, adultos, casados, com filhos, trariam algo positivo para a sociedade? Gostaria que cada um analisasse o seu contexto da sua forma. Bem, eu começaria a dizer o seguinte. Nós vivemos uma realidade muito contraditória, a questão das plataformas digitais. Eu acho que tudo que é o meio negativo a influenciar a sociedade, que não é muito saudável, eu acho, para a informação que nós passamos às pessoas. Okay. Porque eu, particularmente, acompanhei, assim, entre aspas, senti que um número de pessoas estavam ligadas a este debate. E uns tinham uma visão diferente daquilo que é o conceito, aqueles são os princípios religiosos. Então, desde muito tempo, eu acho que hoje precisamos ter muito cuidado a passarmos essa informação, principalmente para a nossa sociedade. E quando se fala de cristianismo, é um pendor que é lamentável, é triste. Não podemos usar aquilo que é o conceito divino para um debate normal. Eu acho que para a sociedade que é cristã, as pessoas ficam logo particularmente tristes pela informação que estão a receber, porque a Bíblia, sendo uma palavra divina, precisa ter cuidado para ser para as pessoas. Porque no mundo que vivemos há o conceito que se diz que a palavra de Deus, sendo palavra de Deus, uma palavra divina. Então, essa palavra divina precisa ser passada com convicção certa. Então, eu acho que, na minha forma de ver isso, não influencia positivamente a sociedade. Precisamos ter muito cuidado a passar essa informação, porque automaticamente vamos passar informação que as pessoas vão ficar logo olhando para o cristianismo uma falsidade. Então, os pendores desse tipo de debate precisam ter um cuidado a este pendor. Passar uma coisa lógica, passar uma coisa que é a vivência, aquela que é a existência, na verdade, divina, que Deus faz na vida das pessoas. Não é essa coisa que confundir a própria sociedade sobre o cristianismo. Então aí logo nós matamos a mentalidade pública, né? Pública. Então é necessário, eu não aconselho muito as pessoas seguirem muito nesse padrão. Precisamos ter cuidado daquilo que nós vamos absorver. Então. Ok. Will, qual é a sua ideia? A sua ideia, não? Também o seu posicionamento. Eu, na verdade, assim como o Léo também, eu não acompanhei na íntegra o programa. Pois, apanhar só uns trechos. Não tem como uma pessoa não apanhar, porque aquilo parece mais humor do que na realidade exatamente. A palavra de Cristo, porque não é? Eu acredito que, na minha opinião, as pessoas que lá estiveram, que sim, simplesmente para falarem deles e não envolvessem o nome de Deus ali. Porque eu acho que aquilo foi uma autêntica... Uma grande falta de respeito a Deus. Respeito, sim. E isso nós vemos o que é que viralizou, né? Sim, já com duro e tudo. Não, exatamente, não se falou nada de Deus ali. O que viralizou foi uma autêntica palhaçada, né? Porque eu senti que os convidados que lá estiveram, parece que só queriam dar
o show, mais nada. Porque parece que eles saíram de casa. Para ficarem famosos. Exatamente, é isso aí. E não sei se mais alguém sentiu, mas me pareceu que aquilo que viralizou parece que foi intencional. E sem querer, mas deu uma impressão que houve aí, tipo, os dois combinaram fazer aquilo. Exatamente. Eu acho que aquilo é mais ou menos, não é certo, mas para quem viu, dá a impressão que os dois disseram, hoje vamos bombar. Tanto que um disse, isso vai se tornar meme. Sim. Então, se vai se tornar meme, acredito que deve haver aí uma ligação muito forte em termos de combina. Mas, o que eu fico triste, na minha maneira de ver, é como é que uma pessoa vai acreditar nas igrejas feitas pelo homem? Se nós temos uma audiência grande com pastores humoristas. Temos aqui connosco também, para além do Will e para além do Nel, aqui tem muitos nomes que dão para fazer umas rimas. Temos também a nossa querida Meclina, né? Sim, Meclina. Ela que tem as mãos de fada. Esta menina que está cá connosco é uma menina fantástica. Desenha, mas desenha. É uma grande artista plástica, muito embora ainda não se formou, nisso não importa, porque eu acho que existem pessoas que têm o sonho de ser artistas plásticos, vão para a escola, mas não têm dom. Exatamente. Eu particularmente sou artista plástica também. Okay. E já nasci a desenhar. Sempre discordei de que a arte aprende-se na escola. Okay. Na escola nós aprendemos as técnicas, como misturar cores, como usar a tela, como usar... aprender termos, sombra, penumbra e etc, etc. Portanto, isso tudo a gente faz empiricamente, bem, mas sem conhecer o nome. Depois de entrar para a escola, a gente começa a dizer, afinal eu já fazia isso, eu não sabia o nome, fazia aquilo. Portanto, há pessoas que na realidade têm o sonho de ser, mas não nasceram. O dom nasce com as pessoas. É como tu que cantas, é dom. Modéstia à parte de teres ido para a igreja, se andaste na igreja, também no grupo coral, é porque tinha um bichinho ali pequeno que fazia parte do teu dom. Tu só exploraste. E esta menina, eu a conheci, vi os quadros dela, pintados em lápis, né? Sim, lápis. Espetáculo. É uma menina que eu não vou esquecer, é jovem, e grandes oportunidades vêm para ela. Costuma-se dizer que às vezes conhecemos madrinhas e padrinhos, não é? Então a minha filhada, a arte dela não vai morrer, ela vai fazer sucesso. Aliás, em nome de Jesus Cristo, já começaste a fazer sucesso. Amém. Porque eu acho que quando as portas abrem-se, às vezes as pessoas não precisam de ser nossos parentes. Sim. Eu me comovi em reparar para aquilo que ela faz. Eu acho que há aí uma pontazinha de oportunidade para vencer, para ganhar e para comer. Do pão, o ser humano faz o quê? Do seu suor, comer pão. Pronto, então eu acho que chegou a altura de nós acreditarmos nas pessoas que fazem, e como eu só tenho essa sensibilidade de sentir o que o outro é. E não vamos falar muito, mas isso é mesmo em off, mas dizer que ganhou uma madrinha, ganhou muito também obrigada. Um padrinho que ela não conhece, porque eu falei muito bem, o meu marido é um homem que não é de arte. Ele é dos números, mas ele tem uma sensibilidade muito boa à parte. E há coisas que a gente depois falará. Mas também quero o teu depoimento em relação a esta cena da polémica da semana passada. Sobre o humor na religião. Humor na religião. Há aí uns pastores... ou apóstolos, né? Sim. Será que esses são nomes as pessoas estudam mesmo? Sim, são profetas. Não sei se ouviu dos profetas nas redes sociais que falaram sobre o bungle bangle, bungle bangle, né? Ouviu? Ouvir assim, não ouvi tanto assim sobre esses dois pastores, mas eu pude ver. Não precisas de me reparar.
A câmara é que te está a filmar, não sou Fica à eu. vontade. Ok, eu não acompanhei assim diretamente, mas eu vi que este vídeo viralizou muito nas redes. E já reparou que quando as coisas são negativas, parece que se tornam Exatamente. mais Mais bonitas. atraentes e tudo mais. Esta hora sim. só tirar com a chávena de café ou eu, Sim, vai viralizar. certo. O António não trouxe o café, 2 cafés, António! Pois, está a ver, o que eu queria saber de ti, tu és muito jovem, és tão fofinha, Obrigada. ainda estás na tua flor da pele, não, da idade, né? Na flor da idade, ou eu na flor da pele. Pois, gostaria que desse mais ou menos também a tua dica. O que é que achas? O que é que isto influencia para a sociedade angolana? Influencia positivamente ou negativamente? Na minha opinião, bom, eu acho que isso influencia negativamente para a sociedade, uma vez que estão a falar de coisas religiosas, então esses assuntos de religião e tudo mais, coisas sobre Deus, nós não podemos fazer piadas sobre isso, não podemos fazer brincadeiras. Vão ter resultado, né? Vão sim. Não sei se vocês se lembram de histórias como estas. O dono do Titanic, quem fabricou o Titanic, disse que nem Deus, Conseguiria afundar o navio. Sim, sim. e deu o que deu. Marilyn Monroe, o que é que ela disse? Que a fama dela, Nunca ninguém. nem Deus. Nem Michael Jackson também. Todos estes, nós temos exemplos vivos, mas nós não aprendemos. Portanto, quem se riu do humor não é pecador, porque aquilo dava graça. Sim, Exato, sim. sim. Eu posso rir porque ele está a fazer humor, ele nem estava a falar aí de Deus, estava a falar que o outro era aquilo, assado, cozido, bang, aquilo se tornou, aquilo dava graça. Dava. Mas, para eles que estão a falar de Deus usando palavrões, usando técnicas erradas, só podem ser de uma outra ala. Sim. Não acredito que sejam de Deus. Sim. Porque um homem de Deus tem personalidade, tem educação, tem sensibilidade. Portanto, como é que você vai educar uma sociedade cristã a falar de dinheiro, quer dizer, ele está a dizer que pode dar X mil kwanzas naquela hora, Ostentação. mas um dinheiro que não é dele, que ele angariou Dos crentes. de crentes. Mas a própria Bíblia diz que o homem só, ajudem-me, só padece por falta De de conhecimento. conhecimento. Particularmente, eu já fui religiosa, cresci na católica, fui batizada, essas cenas todas. Depois fui para a igreja evangélica. Gostava de ouvir a música e os pastores a falarem, mas depois fui para um determinado sítio, num retiro de uma pessoa que ganhou muito dinheiro. E esta pessoa é milionária, pai de uma amiga minha, e o senhor é norte-americano. Uma semana de retiro para aprender a entender a Bíblia. A partir da data em que eu tirei o meu pé fora daquela fazenda do retiro, nunca mais voltei à igreja. Ok. Aprendi que entro para o meu quarto, fecho a porta, oro. Onde tiver um ou dois ou mais, Deus Deus está lá. Exatamente. Nós somos a igreja de Deus. Eu não influencio ninguém. Estou a falar de mim. Vocês podem falar de vocês. Ok. Aprendi que eu sou um templo de Deus. Certo. Sendo um templo de Deus, tenho força. E a força quem me dá é Deus. Eu acredito na fé. Tudo que eu faço dá certo. Tudo que eu falo acontece. Não estou a dizer do lado negativo. Quando eu quero muito uma coisa positiva, eu peço ao meu Deus. Acontece. Hoje eu sou essa Iana, graças a Deus. Caí, aprendi que a queda foi importante.
para conhecer as pessoas que me rodeavam. Certo. Às vezes acontecem coisas negativas na nossa vida que nós achamos que é o buraco. Não, tinham que acontecer para tu te tornares melhor. Se tu não conheces, há quem não tenha sorte de conhecer os céus. Inimigos. Eu tive a sorte de conhecer os meus inimigos. Mas modéstia à parte falando, esta é a minha escolha. O importante é que eu faço bem aos outros. Sim. Não vou mais. Maldito homem é aquele que confia no homem igual. Não é que eu discorde que um sítio para orar é bom, mas como o mundo está tão negativo, eu não aceito que nenhum ser humano me coloque a mão à cabeça. A cabeça, nós somos cabeça, não somos caldo. Quando alguém me põe, você não sabe, ele é um ser humano pecador como tu. Portanto, isto é a minha ideia. Mas hoje eu noto que as pessoas vão muito para a igreja, pensando que estão aí para a igreja. Vocês concordam que hoje a igreja saiu, os quimbandeiros saíram da casa dos quimbandas e formaram a igreja com bíblias para falarem sobre Deus? Exatamente. Gostaria que cada um de vocês falasse alguma coisa sobre isso. Bem, na verdade, o que acontece, a Bíblia em si o capítulo não me vem assim em mente agora, mas é mencionado que haverá momentos de vários de falsos profetas. Ok. E hoje, nos nossos dias de hoje, você consegue sentir quem tem a palavra de Deus na boca, quem não tem a palavra de Deus. Exato. Isso diz que é uma profecia. Profecia é aquilo que vai acontecer no futuro e que está acontecendo agora. Okay. Pessoas que se titulam, eu sou profeta, eu sou assado, mas no fundo não é. Exato. Porque Satanás também usa pessoas para de edificar aquilo que é o nome de Deus. Okay. Para fazer envergonhar. Para fazer envergonhar o nome de Deus. Então, é importante que a nossa sociedade hoje, que é uma sociedade cristã, em particularmente, ter cuidado para saber que isso eu vou me influenciar assistindo, se vai me ajudar positivamente, espiritualmente ou não. E não só espiritualmente, materialmente também, sim, porque as pessoas, as pessoas têm o hábito de entregarem-se a corpo e alma. São capazes de dar o que não têm para a igreja. Sim. São capazes de dar. E você vê uma realidade hoje, falando do conceito religioso também, e você vê que hoje na sociedade, uma determinada situação que ocorre na rua, um acidente, ele não está preocupado, se calhar, em ligar para a polícia ou ligar para... Não, as pessoas perderam a sensibilidade. Já não é isso. Isto é certo. Então, o cristão, um verdadeiro cristão, é olhar para o próximo, não é pegar o telefone, postar e... A primeira coisa que vem na mente quando pega o telefone não é ligar para pedir ajuda, é ligar para fazer o vídeo e ser o primeiro a postar o que acabou de acontecer. Sim, e para ele ter visualização, exatamente, se calhar, negativamente. Triste realidade. Lamentavelmente... É só lembrarmos de uma coisa. E a Bíblia diz... Não se esqueçam dos microfones. Ok. É só lembrar uma coisa e a Bíblia diz exatamente que esse mundo está sob o comando de Satanás. Sim, o mundo. O mundo não pertence a ele, mas ele comanda. No comando. Então, esse tipo de coisas acontecerem como falsos profetas devem existir. Eles têm espaço. A Yana há pouco disse que as coisas negativas parece que viralizam mais do que coisas rápido. Sim. É só vemos a luta e a estreva. Exatamente. Né? Eles têm mais espaço. Quem está no comando agora? Não é? Essas pessoas, um deles disse mesmo que são curandeiros que aprenderam a ler. Não é? Exatamente. Antes tinha muitas casas que as pessoas iam, não é? Agora reverteram as coisas. Se quiser, eles colocaram a batina, fato e gravata e Bíblia na mão e foram na igreja juntando as coisas, porque não são homens de Deus. Não são. E outra coisa, não sei se vocês se lembram, nós passamos um momento de Covid. Certo. Nós tínhamos tantos profetas a fazerem milagres. Exatamente. Mas tantos milagres aqui, era um milagre. Há pessoas até que diziam, a minha vida hoje, graças a esse pastor, a minha vida hoje, graças àquele bispo. Portanto, era tanto milagre que no momento do Covid não vimos os milagres. Não apareceram. Impossivelmente não houve e começamos a perceber e eu acho que na realidade do Covid muita gente estava mais ficada como cristão, tinha mais ligação com Deus. Eu acompanhei que tinha famílias que não oravam e começaram a orar. O ser humano é esquisito, sim, né? Sim, eles começaram a sentir que se eu não estou preparado, eu não sei quando será o meu dia. E vocês se prepararam
naquela época do Covid que... E você estavam numa carinhosas. Todo mundo era estava a amar todo mundo. Era uma coisa muito diferente, cantores, artistas, todo mundo orava, falava de Deus, abriam seus lives para Tens falar. de falar, E tens de falar. e você vê que hoje, Podes hoje entrar. a realidade, o pessoal já esqueceu isso. Não, Só- foi rápido, peraí, Sim, foi rápido. sim. As pessoas, tu trabalhas num determinado sítio, vocês não estão a competir um ao outro. Tu tens o teu trabalho Certo. na empresa, eu tenho o meu. Mas só o facto de tu cheirares bem, vestires bem, calçares bem, falares bem, isso já é um impasse para a tua carreira. verdade. O colega invejoso já pula a cerca, vai bajular no chefe, olha chefe, vai inventar histórias e quando tu deres o balanço, o chefe está a reparar para ti, tipo um leão. Tu dizes, mas eu nunca fiz mal ao chefe, sempre eu falo com ele, não, agora não. Não. Afinal, são pessoas que constroem essa maldade. Sim. Mas o ser humano, há coisas que não dá para responder, só dá mesmo para ver. Sim. É que o ser humano não sabe o que quer. Realmente. Para a juventude, será que os jovens têm sensibilidade na fé, mesmo não praticando uma religião? Bom, isso é relativo. Existem aquelas pessoas muito crentes e, bom, são jovens, né? E desde a sua infância já cresceram assim com uma educação religiosa, Ok. entende? E outros nem por isso. Então, eu acho que sim, alguns jovens sim têm isso. Mas essa maioria... Vocês acham? Podem falar à vontade. A sua maioria não, né? É só nós vemos como é que os jovens agora crescem, não é? Mas eu acho que eles não têm de todo uma culpa, não é? Porque é o meio em que eles estão a crescer. Sim. Porque se criares um filho com um modo de educação diferente, por exemplo, do teu vizinho, não é? Claro que vão ser pessoas diferentes no futuro. Exatamente. Então, o meio, o ambiente que esses jovens hoje em dia enfrentam é muito separado da fé ou da religião, não é? E jovens, não desrespeitando os mais jovens do que eu, né? Exato. Parece que só esperam um fim de semana que é para saírem e se divertirem, não é? Eu vejo muitos jovens, às vezes abaixo de 16, 17, Sim. 13, 14, 15 anos, mesmo. bebem mesmo e o fumam. meio E às influencia vezes já muito. não tem vergonha. Onde eu vivo tem ali um lugar de lazer próximo e que a maioria, acho que 80% das pessoas que frequentam ali são adolescentes. Meu pai. E já não tem vergonha de às vezes ficarem na rua a beber com uma garrafa na mão, a outra mão um cigarro. E muitos deles, por causa também da influência de muitos artistas, não é? Que em vez de Sim. passarem uma boa mensagem, passam Exatamente. uma mensagem de que o fumo e a bebida é o que está em alta agora. Então eles com uma garrafa de whisky na mão e outra um cigarro, Já não eles vê sentem que- vergonha. e Ele é o próprio. Ele é o próprio. Então vão crescendo desse modo. E o que a Ana perguntou sobre a fé, eu acho que eles estão longe disso. Estão longe, né? Estão longe disso. Mas ainda Eu- assim existem jovens sim. Sim, existem, mas é um número muito pequeno. Mas Sim. eu em particularmente, eu tenho praticamente uma história ligada a essa questão que estás por dizer. Eu cresci num bairro melindrosamente. Nós chamamos, eu estou lá na Samba, que a sociedade era gangue, grupo. Eu tinha que me influenciar a fumar, a me drogar, mas como a minha família, os meus pais tiveram sempre desde a base, porque a Bíblia especificamente diz, né, ensinar a criança, né, no caminho que deve andar. Eu sou fruto dessa pessoa, que fruto da minha família ser religioso, e cresci num bairro com esse tipo de situação, onde só se você está aí para a escola, não tem uma gangue, você ia levar pancada. Exato. Mas como a minha família era religiosa, o que é que eles faziam? Educavam-me que o caminho para andar na sociedade Era assim, era seguir o padrão religioso. E hoje eu sou um jovem, estou aqui com a minha idade mais crescida, nunca me influenciei a beber, nunca me influenciei a coisas negativas, porque em particularmente a educação da família, quanto mais a educação religiosa, vai te ajudar a ter uma visão diferente a se inserir na sociedade.
Então eu acho que o problema não está com a questão da educação dos nossos pais. Não é a educação dos nossos pais, é mesmo o meio, né, se calhar social, que tu vai se influenciando. Exatamente. Dita muito a regra. Porque também, é assim, as pessoas normalmente criticam muito a educação dos pais. E você falou, tá certo, que não depende muito da educação dos pais. O que é mesmo essencial, porque é a base. Mas é assim, Iana, qual é o problema? É que muitos pais, muitas das vezes, educam bem os seus filhos. Mas há filhos que têm dupla personalidade. Sim. Em casa é uma pessoa, fora é outra. Por isso que nós vemos muitos pais a perguntarem-se, onde é que falhamos? Exatamente. É normal, a maior parte tem dupla personalidade. Exatamente. Em casa é Sim, porque o pai em casa obriga-lhe a ter bom comportamento, uma boa postura. Sim, uma boa postura. E ele só vai fazer e ele se limita a fazer aquilo que são as coisas que ele gosta. Ou que, por exemplo, que o pai ensinou. Sim, da escola e tudo mais. Há momentos que... Bom, vou dizer ainda sobre festas nas ruas e tudo mais. Às vezes os amigos, né? Os amigos têm um padrão de vida muito diferente dele. Eles gostam de festas e tudo mais, usar drogas. E em casa, o jovem, né? Os pais não aprovam essas práticas. Então, ele em casa vai querer ser uma pessoa perfeita, vai querer ser um menino educado para agradar os pais. Então não vai poder fazer aquilo que ele gosta, né, lá em casa. Exatamente. E quando ele for para a rua e tudo mais, ele onde a ele festa solta, começa. Sim, é aí onde começa tudo. E aí, olha, é importante querer conversarmos, na realidade, o nosso programa está a coiar. Eu gosto de usar esse termo. Vamos ouvir um som do Neo Jazz.